Olá, galerinha, tudo bem? Por aqui, ó, tá tudo ok. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma terça-feira bem tranquila, bem abençoada. Continuemos rezando, pedindo a Deus que isso tudo passe logo, que essa vacina chegue e que possamos voltar à nossa escola. Vamos para o nosso texto de hoje. Vamos refletir sobre o Salmo 32, versículo 8. Eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Deixe sempre Deus guiar o seu caminho, te orientar por onde você deve seguir. Sempre vai dar certo, se for dessa maneira. Quando estamos tristes e nos sentindo abandonados, sofrendo com o coração angustiado, Ele nos protege com seu amor. Acalenta os nossos medos e nos compreende. Toma-nos pela mão, nos põe em frente. Faz-nos caminhar. Não podemos parar. Orienta-nos e nos conduz. Tudo se transforma. E a nossa vida se enche de luz. Senhor, dai-me vossas mãos e guiai meus passos. Orientai o meu viver. Vamos agir diferente? Hoje, procure pensar bem antes de agir, de falar ou de responder a um insulto. Lembre-se que o Espírito Santo habita em você. Paciência, mansidão e domínio próprio são seus frutos. Exercícios. Agora, em casa, como estamos passando mais tempo em casa, com a família, com os irmãos, né, com os primos e tudo, às vezes a gente briga, acaba falando uma palavrinha que não era boa para aquela hora, mas olha o texto de hoje. Fala para repensar antes de agir. Vamos pensar e saber, será que Deus gostaria que eu fizesse isso? Falasse dessa forma? Então, pense bem antes de falar, antes de agir, tá bom? Vamos para a nossa aulinha de hoje. Galerinha, em português nós temos atividade na página 21. Jogo da fala. O dicionário de Serafina teve início com a palavra amor, que foi acompanhada de uma bonita história contada por seu nonô. Você conhecerá um poema que também fala de sentimentos. Leia com atenção, em voz alta, junto com todos os seus colegas. Nós não temos aula remota hoje, então não vamos poder fazer essa leitura em conjunto, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Você vai ler aí, eu vou ler, acompanhe a leitura e depois você vai fazer uma atividade logo abaixo, tá bom? Vamos para a leitura do poema. Carretel de linha. Fabrica um carretel de linha invisível para amarrar os mais belos sentimentos, os mais coloridos. Pensamentos de mudar a cidade, de fazer tempestade de amor. Pensamentos de amizade. E depois de bem amarrados, serão soltos no ar, para que flutuem e voem como os pássaros treinados. Então eu quero que vocês reparem a maneira que eu li o texto. O que você vai fazer? Agora você vai participar de uma atividade bem interessante. Em casa ou na biblioteca da escola, escolha outros poemas que você goste muito. Depois, prepare-se para recitar um deles para a turma. Vocês vão fazer o seguinte, vão escolher aí em casa um poema que vocês conhecem. Ah, professora, eu não conheço. Então, conversa com a mamãe, com o papai, com a vovó. Com certeza, eles conhecem algum poema. Se vocês não tiverem inscrito, pesquisa na internet um poema onde você vai recitar. Registra ele no caderno e depois você vai recitar ele com a mamãe ou o papai, gravando um vídeo para você me enviar. Lendo com entonação, pondo os pontos nos lugares certos, as pausas da vírgula, você vai estar recitando. Depois, esses poemas, esses vídeos de vocês, vai virar uma roda de poesia. Eu vou juntar todos e vou colocar para vocês assistirem, para vocês verem como é que o outro colega está lendo, como que você fez, como que o outro colega fez, tá bom? Então,
Esse é o trabalho de vocês de hoje, de português. Escolha um poema, recita com a mamãe ou o papai gravando. Não se esqueça, sempre, vai fazer uma atividade, coloca o uniforme, tá bom? É uma atividade escolar, então você tem que estar devidamente uniformizado, tá bom? Em ciências, turminha, nós vamos ler a informação que está no final da página 16 e vocês vão responder a questão 10 e 11, ok? Observando as pessoas, você deve perceber que nem todas têm a mesma altura. Isso se deve a vários fatores, como a tendência familiar, o tipo de alimentação da mãe durante a gravidez e da alimentação do bebê durante o primeiro ano de vida. Se o seu pai, a sua mãe, eles são altos, você vai ter uma tendência a ser alto. Se a mamãe e o papai é mais baixinho, você vai ter uma tendência a ser baixinho. Então, isso é tendência familiar. É que passa de pai para filhos. É importante que você tenha uma alimentação equilibrada para que se torne um jovem e um adulto sadio, sem doenças. Então, troque ideias com seu professor e colegas e escreva como deve ser uma alimentação equilibrada para a sua idade. O que você deve comer na sua idade? Dever, gente, não é só vontade. Vontade, a gente tem vontade de comer um monte de besteira o tempo todo, né? Mas como é que vai ficar a minha saúde se eu me fartar de chocolate? Se eu comer só batata frita na janta, no almoço? No café da manhã, se eu for comer só salgados fritos? Então, tudo isso influencia na nossa saúde. Como eu devo me alimentar bem? Comendo alimentos que tenham vitaminas, proteína, ferro. E quais são esses alimentos? As frutas, legumes, verduras, o feijão, a carne. Tudo isso faz parte de uma alimentação equilibrada. E a questão 11, tem aí, antes da questão 11, dois meninos conversando, né? Duas pessoas conversando aí. Meu irmão dorme tarde todos os dias. Será que dormir pouco interfere na saúde? Com certeza, né? A minha mãe diz que dormir muito tarde atrapalha o crescimento. Olha só. É fundamental que as crianças tenham um horário certo para dormir, pois durante a noite, uma importante substância para o crescimento é produzida e liberada no corpo delas. Então, é importante que a gente durma bem, na hora certa. Como é que você está se comportando? Dorme todo dia na hora certa? Ou todo dia, cada dia dorme num horário diferente? Não cumpre as 8 horas de sono diário? Como que está sendo a sua vida? Quantas horas você dorme durante a noite? Essa é a atividade de ciências. Galerinha, em matemática, nós vamos fazer a página 26 do nosso livro. Como tudo que envolve a matemática, tem uma história bem interessante por trás, né? Os símbolos romanos foram criados. Eu vou colocar um videozinho explicando um pouquinho sobre essa história e depois vocês vão responder a página 26. Oi, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre algarismos romanos. Mas o que são algarismos romanos? Algarismos romanos é o mesmo que eu falar números romanos. Esses números foram criados pelos romanos que foram muito espertos. Os romanos eles não criaram novos símbolos, mas sim usaram as próprias letras do alfabeto. Eles são muito utilizados para indicar capítulos de livros, horas, entre outras coisas. Hoje vou falar quais são os números romanos até 100. Vamos lá? A numeração romana utiliza 7 letras maiúsculas, que são I, V, X,
L, C, D e M. O I é o 1, V, 5, o X é o 10, o L é o 50, C é o 100, o D, 500 e o M é 1000. E como é que eu escrevo em algarismos romanos até o número 10? Nesse quadro, eu coloquei os números de 1 até 10. É só pausar o vídeo para você observar número por número. Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos de 2 a 3 vezes no máximo, e os símbolos V, L e D não podem ser repetidos. Mas e os outros números? Aqui nesse quadro, temos do número 15 até o número 100. É só pausar e observar como é que escrevemos. Para que você possa entender melhor e não ficar tão confuso com tantas letras maiúsculas misturadas, vou explicar agora, tintim por tintim. 16 é igual a X, que é o 10, V, que é o 5, I, que é o 1, 16, porque 10 mais 5 mais 1 é igual a 16. 21 é igual a X mais I maiúsculo, que é igual a 10 mais 10 mais 1, 21. 37 é igual a X mais V mais I, que é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1 mais 1, que é 37. 51, que é o L, mais I, 51. Para fechar, 101. C do 100 mais I maiúsculo, 1, 101. Qual a sua idade em algarismos romanos? Adivinha a minha? É X, 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 V. E aí, entendeu tudinho? Espero que sim. Então, com a ajudinha do vídeo, explicando tudo e a tabelinha que eu postei no plano de estudo, vocês vão responder para mim a página 26. No número 1, tem um quadro que já está quase todo preenchido, certo? Então, vocês vão analisar esses números e completar os que faltam, ok? Primeiro em números, algarismos, como nós conhecemos, e depois em números romanos, como foi explicado no vídeo. No número 2, quantas horas são? Você vai pesquisar também na tabela acima ou na tabela que eu postei no plano de estudo, que vocês vão conseguir fazer esses números aí, ó, de letra. E o número 3, complete a tabela. 24 está mostrando para você 20 mais 4 e os símbolos romanos X, X, I maiúsculo e V. Você vai fazer o mesmo nos outros números, tá bom? Muito fácil a nossa aulinha de matemática. Pessoal, o nosso livro de OPE, ele é muito interessante. Ele nos questiona, né, o tempo todo para podermos lidar com o nosso sentimento, lidar com as nossas emoções. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver como Magda resolveu lidar com os sentimentos. Leia o texto a seguir. Vamos ler o texto. Janela sobre a palavra 4. Esse I maiúsculo antes do V significa 4 em números romanos, tá bom? Magda Lemonier recorta palavras nos jornais, palavras de todos os tamanhos, e as guarda em caixas. Numa caixa vermelha, guarda as palavras furiosas. Numa verde, as palavras amantes. Em caixa azul, as neutras. Numa caixa amarela, as tristes. Numa caixa transparente, guarda as palavras que têm magia. Às vezes,
ela abre e vira as caixas sobre a mesa, para que as palavras se misturem do jeito que quiserem. Então, as palavras cantam para Magda o que acontece e anunciam o que acontecerá. Eduardo Galeano, As Palavras Andantes, Porto Alegre, em 1994, página 69. Depois de ler esse texto, você viu aí que tem vários tipos de palavras. E para você, qual seria a melhor forma de lidar com as emoções? Quais palavras que você usaria para lidar com essas emoções? Com a culpa, quais palavras que você acha que a gente pode usar para lidar com a culpa? Quais são as palavras que causam desconforto? Palavras que causam dor? Palavras que causam frustração, medo, raiva e solidão. Então, você vai falar para mim através de palavras, do jeito que ela fazia lá. Ela separava, ela recortava nos jornais. Nós não vamos recortar, vocês vão escrever e vão pintar com lápis de cor. A cor que você achar que te cause desconforto. Além da palavra, a cor também simboliza essas palavrinhas aí, tá bom? Então, você vai fazer como a Magda. Ela escolhia palavras em jornais. Você não vai escolher palavras, você vai escrever. Você não vai recortar, você vai escrever. E aí as palavras que transmitem culpa, você escolhe uma cor e pinta. Vermelho, preto, você que escolhe a cor, tá? O desconforto, qual cor que você acha que te causa um desconforto e quais palavras? Então você escolhe a palavra e pinta da cor que você também se sente desconfortável, tá bom? Essa é a nossa atividadezinha de OPE. Então, por hoje é só. Feliz terça-feira para vocês. Até a próxima aula. Super beijo no coração.